E está entrando no ar o programa Reflexões à Luz do Espiritismo, um programa do MAP, Movimento de Amor ao Próximo. Coordenação e apresentação, Equipe MAP. Boa tarde, queridos ouvintes, internautas. Ai, tão bom estar aqui. É uma energia tão gostosa. Energia da tarde, energia de amor. Hoje a equipe MAP aqui formada pelo Ronaldo, a Vandinha e eu, Jaqueline. A gente está aqui no nosso segundo programa, né, do início do ano. E a gente vai começar, como sempre, com a mensagem do nosso livro Autoajuda versus Autoajuda, da editora MAP, da nossa querida Celi Durão, psicografado por Francisco Cipriano e irmã Germana. A nossa querida Vandinha vai ler pra gente. E o título é Interpretações. Hoje quero lhes falar sobre interpretações. Para que haja um perfeito entendimento, é necessário clareza, objetividade, sinceridade em todo e qualquer meio de comunicação. A má interpretação acarreta tristezas, revides, mágoas, guardadas durante anos e que, pela falta de explicações, influem negativamente. Assim, resguardem-se de palavras proferidas sem pensar nas consequências. As explosões de raiva, a dureza das palavras, as ofensas são muitas vezes esquecidas por quem as diz, mas são guardadas por quem as ouve. Não é fácil contermos nossos repentes, mas é possível através de exercícios de treinamento. Em momentos de tensão, a oração é o remédio para amenizar as situações de conflito. O momento psicológico influi nas interpretações. Um determinado fato que nos desagrada pode ter seu efeito minimizado dependendo do estado de espírito em que nos encontramos. Portanto, qual a fórmula para tornarmos nosso viver melhor? É pensarmos que tudo tem dois lados. É penetrarmos no nosso opositor e vermos qual o ápice que ele está vendo. Provavelmente ele acha que tem razão. Há o ditado: quando um não quer, dois não brigam. Quanta verdade nesses ditados populares, passados muitas vezes de gerações a gerações. A própria Bíblia, nosso livro sagrado, recebe interpretações diversas, quando a única interpretação é aquela que Jesus Cristo nos legou. O amor, a fraternidade, a compreensão entre os homens. No segundo bloco a gente vai terminar a mensagem, porque ela é bem extensa e a gente já tem bastante coisa aí para falar, né? É verdade. Falar sobre Jesus é esplêndido, não é, gente? É inesgotável. É inesgotável. O que esse ser trouxe pra gente. Tá aí o Evangelho que fala sobre a interpretação, né? Eu costumo dizer que o Evangelho é mágico, porque a gente pode ler o Evangelho 1, 5, 10, 15, 20 vezes. Estão lá os mesmos capítulos e a gente entende sempre ele diferente de acordo com um determinado momento das nossas vidas, de acordo com as nossas idades. Isso tudo tem a ver com a interpretação, né, Ronaldo? Exatamente. E você falou em idade. Nós, quando começamos a estudar a doutrina, nós temos uma noção de idade. Como nós não conhecemos, né? Normalmente a nossa noção é a idade física. Mas quando a gente começa a estudar a doutrina, nós passamos a ter a idade espiritual. É verdade. E nessa base eu vejo o seguinte, a gente começa a dar, como você falou, Jaqueline, interpretações
Lógico, cada pessoa tem a sua, mas eu vejo que o importante é nós darmos a interpretação mais próxima daquilo que Jesus nos exemplificou. E do que a gente consegue entender, né, também. E às vezes, no momento que a pessoa fala alguma frase menos feliz para nós, a gente precisa saber o que está atrás disso, é o que a mensagem fala, né? Porque às vezes a pessoa está com uma situação difícil para resolver, né? Uma pendência sentimental. E aí, às vezes, ela não sabe se expressar naquele momento tão de forma mais feliz, né? Eu uma vez ouvi uma coisa que eu acho, eu trago comigo, né? Que quando alguém agride, né? Alguém explode, muitas vezes aquela pessoa até nem se percebe naquele exato momento, ou agredindo, ou não consegue até se controlar, ou não percebe aonde essa energia pode chegar. Mas eu ouvi uma coisa que eu acho muito interessante, que é assim, quando a pessoa está agredindo, ela está pedindo socorro. Certamente. Então, se a gente também consegue aprender a não entrar nessa onda, não é fácil, né? Com certeza. Ainda não é. E você já deu uma interpretação de quando alguém agride, está precisando de ajuda. E é isso mesmo. Só que quando a gente procura ajudar sem revidar a agressão, a pessoa já passa a dar uma outra interpretação daquilo que ele falou e te agrediu. Porque ele vai interpretar o seguinte: bom, eu agredi a Jaqueline, mas ela não revidou. E é tão difícil na nossa vida do dia a dia, né? Eu sei que tem muita gente ouvindo a gente, e a gente sabe que o nosso dia a dia é como se a gente tá ali no meio daquela situação, vivendo aquilo ali, e de repente a pessoa vai com a melhor intenção ajudar um outro, geralmente às vezes alguém da própria família ou do próprio trabalho, e quando de repente naquela boa intenção, essa pessoa acaba às vezes se chocando com o destempero de um irmãozinho, e muitas vezes às vezes a pessoa não consegue se equilibrar e também se destempera e fica aquela, como ele colocou aqui no texto, né? Quando um não quer, dois não brigam. Exatamente. E aí ele coloca a oração para que a gente consiga calar mais, não é? É porque o nosso orgulho, eu acho que tem muito a ver com orgulho, não tem? Com certeza. Não permite que o outro fale, eu tenho que responder. Isso tudo é uma grande besteira, não? Vocês acham? Com certeza. Jaqueline, no que você tocou, eu quando comecei a estudar a doutrina pelo Livro dos Espíritos, mesmo a gente lendo ali a pergunta e a resposta, nós temos que dar nossa interpretação daquilo que estamos entendendo. Porque de um lado a pergunta, Kardec, do outro, resposta da espiritualidade superior. E nós estamos nesse meio, ainda na nossa extrema ignorância, né? Na nossa ainda extrema de não sermos espíritos ainda elevados. Mas quando a gente começa a estudar e ver uma forma de interpretação, a gente já está projetando, dentro do que você colocou, futuramente, quando alguém nos procurar com perguntas sobre algo que ela quer no tratamento espiritual, né? Nós temos que ter a forma já de interpretar o que a pessoa quer dialogar conosco, no caso o atendimento fraterno, né? O diálogo fraterno, para poder dar as respostas, até para fortalecer aquela pessoa que vem à casa espírita muito necessitada de uma ajuda. Então o texto que nós estamos comentando, eu acho fundamental no que nós passamos atualmente.
Tem uma coisa também que é o seguinte, muitas vezes a gente responde de acordo com o nosso entendimento e com a nossa visão. E a gente às vezes esquece de pensar assim, qual é a melhor forma de eu ajudar essa pessoa? Qual seria a melhor resposta, a resposta ideal? O que eu poderia falar para essa pessoa que pudesse confortá-la? Mas a gente esquece também porque a gente está em aprendizado e a gente está dentro do ego, do eu, não é? É isso mesmo. A gente está dentro do eu quero falar isso. Eu quero que o fulano escute isso. Eu quero que seja dessa forma. Eu quero. E aí vem Jesus. Pedir a gente para abrir mão da razão. Pedir a gente para ter amor em primeiro lugar, né? Um amor acima desse ego. Que é justamente o abrir mão um pouco da gente em prol do nosso irmão. Então aí o texto traz pra gente, ele fala sobre exercícios de treinamento. É um treinamento. É verdade. Porque a gente sabe o quanto é difícil você estar ali naquele meio, né, de desconforto, de que você fala uma coisa e a pessoa fala outra, de você calar, orar, treinar, pedir a Jesus que chegue junto, chamar por Jesus, orar. E no Evangelho mesmo diz, né, que é melhor você ser o ofendido do que ofender, não é, Ronaldo? Exatamente. E uma coisa, por exemplo, não passou no início, né? Antes da reunião que as pessoas estão nos vendo, fizemos uma oração. Foi. Pedindo a espiritualidade a Jesus que nos inspire, nos conforte, nos dê força para nós darmos para as pessoas que estão ouvindo e nos vendo uma interpretação, como Jaqueline comentou e você também, do texto que lemos. Porque quantas pessoas não estão nesse momento nos acompanhando também com problemas seríssimos. E nós estamos aqui dando a nossa interpretação justamente com o objetivo principal. E através desse microfone, né, e através da câmera, levar ajuda espiritual a essas pessoas. E nessa mutação planetária é muito comum que as pessoas não pensem um pouquinho mais antes de responder, né? Elas têm uma necessidade de dizer aquilo que ela pensa com muita facilidade, né? Então, que nem a Jaqueline falou e você, precisamos da oração, né? Precisamos pedir essa força, esse entendimento para a gente poder lidar com tudo isso sem nos ferir tanto, né? Nos sacrificarmos tanto, nos sentirmos vítimas, né? Isso é muito importante. Isso que a Wandinha está trazendo realmente. Não é aquele calar onde a gente vai se autoagredir, né? Isso é o aprendizado do calar. É verdade. Tem uma pessoa nos acompanhando aqui no MAP Oficial, que é a Michele Costa. Aí ela colocou assim: o ofensor sempre espera que você revide, mas temos que silenciar e orar por ele. Exatamente. Exatamente isso, Michele, que a gente todos os dias quando acorda se propõe, né? E tentamos fazer com todas as forças. Mas também a gente é muito imediatista, né? A gente acha que pode mudar do 8 para o 80. E a gente não deve desistir. E não é do 8 para o 80. É um processo. E dentro do que falou, e até a Michele, a questão da agressão, você vê o exemplo de Jesus. No momento extremo dele, o que é que ele falou? Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. É verdade. E que nós o seguimos como nosso guia e modelo, de uma forma ou de outra, nós temos que seguir esses exemplos que ele nos passa, que é através do Evangelho.
porque à medida que a gente lê o Evangelho e passa para as pessoas, estamos nos evangelizando também. Com certeza. Que é uma tarefa nossa. A espiritualidade nos ajuda, sim, mas tem que ter o momento que nós vamos fazer a nossa parte. Claro. Tudo que a gente fala, a gente também está escutando. Exatamente. Não quer dizer que a gente saiba fazer de jeito nenhum. Eu penso até que é uma responsabilidade dupla, tripla, né? Porque realmente a gente... É essa força da oração de Jesus, do abrir mão desse ego em prol do amor, porque a gente ainda está muito ligado à imagem. Fulano vai falar o que quer para mim, todo mundo olhando, e eu que vou ser o bobo, que não vou responder nada, que vou ficar, Aí a gente vai ter que decidir o que a gente quer pra gente, né? Verdade. Se é evoluir. A gente tava falando nisso, né? Nos dois caminhos, não é? Exatamente. Chega um momento que a gente tem que decidir se a gente quer agradar alguém, o grupo, ou se a gente vai pelo que Jesus faria, que eu já consigo fazer. É porque, óbvio, Jesus anos-luz na nossa frente, mas do que eu já consigo fazer. Porque também não é porque eu não sou Jesus que eu não vou tentar aprender nada. Também não é por aí eu tentar fazer nada. Que eu já consigo fazer pelo meu irmão. Eu estou vendo aqui um trecho que foi lido. Diz o seguinte: o momento psicológico influi nas interpretações. Um determinado fato que nos desagrada pode ter seu efeito minimizado, dependendo do estado de espírito em que nos encontramos. E nós temos que estar naquele estado de espírito com equilíbrio, muitas vezes para não deixar a nossa emoção falar por nós. É verdade. Que é um exercício nosso, digamos assim, de autoburilamento. De domínio, né? Porque como a nossa amiguinha aqui falou, a Michele, o ofensor, ele quer que a gente revide. E a melhor forma da gente revidar é com amor. É verdade. Desarma a pessoa. A melhor forma é essa, não tem outra. Agora, para isso, a gente precisa do que você colocou, né? Do equilíbrio. Eu estive vendo ontem um filme que se passou em Uganda, na África. E como todas as famílias muito ainda tristes por fome, por falta de abrigo, né? Por falta de várias coisas muito necessárias para a sobrevivência, essa menina dessa família mais velha gostava de jogar xadrez. E ela foi aprendendo intuitivamente fazer essas jogadas com antecipação do raciocínio do outro, né? E ela chegou a ser mestre. Em toda a pobreza que ela passou, ela chegou a ser mestre naquilo que ela chamava de aperfeiçoamento no xadrez, né? E a menina, ela chegava a interpretar o olhar do adversário na hora do jogo de xadrez. Ela interpretava o que ela ia fazer naquele minuto, a jogada que ela ia ter no xadrez. E ela era até caridosa, porque uma vez ela disse que ia entregar o jogo para não atrapalhar a adversária, para não fazer ela sofrer. Que graça. Entende? Uma menina de pouco entendimento, de cultura, né, no local, muita pobreza. Então, achei aquele filme de muito aprendizado, apesar de ser um jogo, mas um jogo intelectual, que é o xadrez. Ela aprendeu para ensinar, né? E ainda ter paciência com aquele que jogava com ela, porque ela precisava que ele entendesse que mesmo perdendo, né, ele não seria uma pessoa que estava inferior a ela, né? Que era um momento, ele precisava perder, noutra hora ganhar, né? Então foi uma lição de vida muito bonita aquele filme, né? E o equilíbrio que ela tinha de saber lidar com essas pessoas, com todas essas pessoas, porque ela viajou por outros locais, até pela Rússia.
ela foi jogar, ela foi se aprimorar. E aí ela encontrou vários tipos de adversários e com fisionomias até agressivas quanto a ela, porque ela não ia tão bem vestida, né? Tinha algumas deficiências até para se expressar, mas aí acontecia sempre que ela ensinava com a paciência dela e fazendo com que tudo aquilo fosse resolvido da melhor forma possível, né? Então, em todos os setores da nossa vida, seja na África, seja em todos os lugares do mundo inteiro, essa paciência, essa forma de agir, de passividade, a gente só tem a ganhar, né? É o grande aprendizado da evolução em grupo, né? Não existe só o eu. Existe um grupo. Então, o meu aprendizado, o meu sucesso, o meu fracasso, a ideia de que a gente possa entender que não é meu, é nosso aprendizado, né? A nossa vitória. Isso. Porque ninguém faz tudo sozinho. A gente sabe disso, né? A gente não está sozinho, né? Até já que você falando, estou lembrando que antes do programa a gente estava conversando, né? E a interpretação é uma coisa também, dentro até do que nós conversamos lá fora, nós temos que aprender a interpretar tudo em grupo, em equipe. Porque quando no conjunto, porque nós deixamos do lado eu, eu faço, eu quero, eu sou isso aqui. Não, nós. Porque Jesus é o exemplo que nós pegamos. Ele poderia sozinho ter passado tudo aquilo. Com certeza. O que é que ele fez? Nos deu exemplo. Chamou 12 discípulos, já sabendo quando ele voltasse ao plano elevadíssimo de onde ele veio deixar aqui os 12, que daria continuidade, multiplicando tudo aquilo para chegar até nós. É isso mesmo. Então isso também, se a gente olhar pela ótica dele, também é uma interpretação que ele via em relação ao evangelho que ele trouxe. Interessante que esses 12 eram simples, humildes e foram doutrinados por ele. Então a gente vê a importância da gente também estar buscando se melhorar, buscando aprender. Né? Todo momento Jesus passava a esses 12 lições. Isso aí. Né? Lições que traziam no resumo da ópera sempre o amor. E a gente fala tanto em amor, não é? E na hora que a gente tem que dar esse amor, que é o abrir mão desse egão, né? Porque a gente está ainda em provas e expiações. E era isso que a gente estava falando ali. Eu estava falando, até comentei com eles. A gente acha que está num mundo feliz e que não precisa aprender mais nada. E que a gente é perfeito. E o outro que erra. E exatamente por causa disso é que a gente tem dificuldade de perdoar o nosso irmão. Mas a gente volta aí já para falar sobre isso. Continue participando. Está no ar Reflexões à Luz do Espiritismo, um programa do MAP.